Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. E hoje a nossa conversa é sobre coragem executiva e reinvenção pessoal. Existe uma hora na carreira executiva, literalmente é quando a gente chega lá no topo, que a vida lança uma pergunta: eu ainda estou escolhendo ficar aqui ou simplesmente eu estou sendo conduzido pela situação? A questão é que essa carreira, ela premia a velocidade, o status, a próxima posição, mas ela não ensina a gente a pensar realmente, a refletir sobre o que nós queremos, o que faz sentido para a nossa vida. E quando eu encontro uma pessoa que consegue fazer essa reflexão, ter essa intencionalidade, essa coragem, eu tenho muito prazer em compartilhar isso com vocês. Então hoje eu estou aqui com um executivo que fez essa jornada, ele é o Rafael Ivaniski. O Rafael conseguiu ter o discernimento e a coragem de sair no auge da carreira de CEO. Ele vai contar para vocês um pouco da jornada dele. Rafael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Prazer grande estar aqui com vocês hoje. Muito legal. Eu tive o prazer de te ouvir numa palestra recentemente e realmente você capturou não só a minha atenção, mas o meu coração. Como eu te disse, a gente tem vários pontos aí em comum na nossa jornada. Sim. E eu sei que o que você fez exige muita, realmente, coragem e autoconfiança. Mas antes da gente entrar nisso, conta pra gente quem é o Rafael. Bom, Rafael, pode me chamar de Rafa, sou uma pessoa alegre, feliz, descontraída, que adora a família, adora o esporte, né? É uma pessoa que acredita muito no ser humano, no poder do ser humano e procuro todos os dias da minha vida em busca da felicidade, sabe? Eu acho que eu vivo em busca de harmonia, de felicidade, sabe? E eu acho que isso é o que me move no dia a dia. Adoro trabalhar, mas adoro me divertir. Adoro estar com minha família, adoro fazer esporte, então procuro sempre ter uma vida regrada de tudo que me deixa bem. E ele estava me mostrando, antes da gente começar a gravar, que ele surfa em São Paulo, às 6 da manhã. Como é que é isso? Olha, eu vou te falar, o surf é meu esporte número 1. Desde sempre, eu comecei a surfar com 10 anos de idade, Carol, e eu acho que a gente sempre tem que ter a sua válvula de escape, né, para você se reequilibrar. Acho que o surf sempre me reequilibrou. Eu tenho casa na praia aqui em São Paulo, sou baiano, então de Salvador, sempre vivia na praia. E o mar, sabe, estava no final de semana na praia, o pezinho na areia, né, e o surf, para mim, ele me reequilibra, sabe, assim, acho que eu consigo encontrar paz, consigo me reencontrar de novo, me reequilibrar para a jornada do dia a dia, né, pesada. Então, acho que o surf, para mim, é uma terapia. E em São Paulo inaugurou uma piscina de ondas já tem algum tempo e eu virei sócio logo quando inaugurou esse clube aqui em São Paulo, já tem 2 inclusive, e eu vou surfar em São Paulo dia de semana às 6 da manhã, isso é inimaginável há alguns anos atrás, né? E vai para o escritório de bicicleta, quer dizer, realmente você tem esse estilo de vida? Tenho, assim, eu surfo 2 vezes na semana, a 3 durante a semana, de 6 da manhã hoje eu estava na água, surfando, o dia estava escuro ainda, mas eu saio cansado, mas feliz, né? E chego no trabalho com energia lá em cima. Já ganhou o dia. Já ganhei o dia. Então, assim, acho que isso é muito legal. Eu não costumo usar carro para trabalhar. Eu já trabalho de bicicleta há mais de 10 anos. E que só você não pegar carro em São Paulo, não viver aquele rush, né, do começo da manhã, do final do dia, também já te deixa mais animado. Então, eu acho que eu procuro ter esse estilo de vida mais saudável, realmente. Legal, que tem tudo a ver com a empresa que hoje você lidera, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar um pouquinho de carreira, Rafa. Quando as pessoas estão ainda almejando uma posição de CEO, existe toda uma fantasia até a respeito do que é ser CEO, um glamour, uma expectativa. Agora, o que você aprendeu quando você sentou na cadeira pela primeira vez
e que você disse, opa, peraí que esse lugar não é bem assim como estão falando. Conta pra gente qual que foi a tua experiência ao viver isso na prática pela primeira vez. Olha, eu acho que eu sou administrador de empresas e eu sempre tive um sonho, desde a faculdade, de ocupar um cargo executivo numa grande empresa e sim, virar um CEO de uma companhia em algum dia. Eu acho que todo profissional que deseja crescer, se desenvolver, tem um sonho, né? Esse era o meu sonho. E, como você falou, assim, eu acho que era o grande objetivo a ser atingido na minha carreira profissional, né? Você conseguiu até bastante jovem, né? Consegui, eu virei o CEO lá com 42 anos, foi ótimo, né? Foi numa empresa grande como a BRF, um faturamento de 18 bi de real. Minha primeira cadeira de número 1 foi Antes disso, logo no você lugar. fez carreira na Ambev, Eu fiz carreira na Ambev. Vamos voltar esse passinho? Vamos. Pra gente. Eu saí da faculdade, entrei na Brahma na época, né? E depois acompanhei todo o crescimento da ABI, né? Anheuser-Busch InBev, e fiquei lá 19 anos. Então, assim, imagina que tudo que eu aprendi na minha formação profissional foi lá, em termos de cultura, como trabalhar, né? Então, eu acho que foi um aprendizado maravilhoso, uma escola maravilhosa, né? A Ambev, e acho que um clima, as pessoas, enfim, eu acho que eu assim, tenho memórias maravilhosas. Sempre em Salvador? Não, eu entrei em Salvador, né? Depois eu vim na fusão com a Antártica, eu vim para São Paulo, morei no Rio, voltei para São Paulo. Então, na Ambev você fica, né, mudando de lugar. Eu morei em 3 lugares pela Ambev: Salvador, São Paulo e Rio. Morei no Rio de Janeiro 4 anos. Eu fui diretor regional do Rio de Janeiro, né, que é uma BU, uma unidade de negócio, né, tocava tudo, né, na regional, que é você é quase um mini CEO sem fábrica, é basicamente isso. Você só não tem a fábrica embaixo de você, todo o resto você tem. Depois eu virei o diretor nacional de vendas do canal Autosserviço, que é um terço do negócio da companhia, que é muito interessante. E fui sócio lá durante 14 anos, então foi uma história muito legal. E acompanhei tudo, né, Carol? Imagina, entrei na Brahma e saí na Anheuser-Busch InBev, que é um negócio, né, colossal, outra empresa. E foi uma história muito grande e eu queria viver outra coisa também, né? Eu acho que a saída, movimento para a BRF, né, eu fui para lá inicialmente como vice-presidente comercial, né, na BRF, e depois de um ano eu virei o CEO, né, na cadeira. Minha chefe decidiu sair da companhia e, para minha surpresa na época, eu não me sentia preparado, né? Então, eu acho que nunca tive preparado para o próximo passo 100%, né? Eu acho que você reconhecer um pouco isso também é importante, né? As etapas da carreira, acho que você sempre é esticado em algum momento, né? E isso é muito legal que você falou, porque não espere estar preparado. Você nunca vai estar. Nunca vai estar 100%. Precisa dar um passo de fé. E eu acho que faz parte também do aprendizado do seu, né? Você não vai estar... Ninguém nasce CEO. Todo mundo tem o background, né? O meu background era um background comercial e marketing. Então, óbvio que eu já sabia a área financeira, conhecia a área de logística e tal, mas você operar efetivamente todas as áreas juntas, eu nunca tinha feito um call de resultados. Imagina, com um mês de CEO de BRF, meu chefe chegou, vai ter o call de resultado na semana que vem e você que vai fazer. Eu falei, nossa, tá bom, fiquei estudando que nem um louco durante uma semana, mas você vai se acostumando com esse nova posição, né? Mas o cargo de CEO, para mim, voltando à tua pergunta, eu acho que ele traz sim, obviamente, um glamour, né? E óbvio, um poder que você não tem que se embebedar. Eu acho que essa é a grande lição para todo jovem CEO que vai sentar nessa cadeira, porque um CEO que só fica sentado na cadeira dando ordem, achando que tudo vai acontecer, não vai funcionar. Eu sou sempre fui um CEO muito mão na massa, muito estar junto com os times e entender, não só ficar aqui na superficialidade do negócio, né, mas entender nas coisas relevantes, você entrar um pouco mais. E eu acho que vem junto a responsabilidade, né? Eu acho que o que muda completamente, que eu acho que a gente não espera, que está por trás do glamour, é que você não pode mais olhar para cima e perguntar uma opinião e dividir alguma decisão especificamente. Tem decisões que você tem que tomar você. Então, muita gente fala que o CEO é um cargo muito solitário, e é verdade, né? Você fica muito sozinho. Você tem um conselho em cima de você, que você nem sempre vai dividir coisas mais operacionais, mas decisões importantes. O conselho não vai estar do seu lado a todo momento. Você tem reuniões mensais, ou trimestrais, ou bimestrais, então você tem que operar a companhia, né, no dia a dia. E às vezes você não pode chegar no seu time, né, e perguntar alguma coisa mais delicada, uma coisa que depende muito de mudança de rumo, mudança de estratégia. Então, acho que você tem uma
uma parte solitária no CEO, que eu acho que é uma coisa que me deu um baque. Nossa, eu sempre fui acostumado a trabalhar muito em conjunto, né, dividir muito as coisas. Acho que você tem que saber o que dividir e o que não dividir. E a responsabilidade pelo time todo, né, Carol? Porque eu acho que a minha preocupação e a responsabilidade de um CEO é perante a companhia como um todo. E os 20 mil funcionários que estão lá dependem, de alguma forma, né, da direção que você vai dar, né, das decisões que você vai tomar lá em cima. Então, acho que aumenta muito o peso das suas decisões. Né? Você tem um pouco mais de medo de errar, você vai pensar um pouco mais antes de tomar uma decisão, você vai avaliar muito melhor os cenários A, B e C. Né? Tem um risco muito maior para gerir. Muito maior, muito maior. E eu acho que, óbvio que se você não assumir riscos, você nunca vai ser, né, um profissional que vai se desenvolver. Acho que a minha vida inteira foi assumindo riscos, e eu cresci assumindo riscos, mas eu acho que você, à medida que você vai crescendo, eu acho que a responsabilidade da tua função, ela te faz pensar melhor, calcular melhor os riscos, avaliar as alternativas antes de tomar aquela decisão. O desafio é você não perder a velocidade, né? Porque eu acho que também as companhias hoje precisam de velocidade, né? Então, se você também se debruça demais sobre um tema, as pessoas estão lá esperando. Cadê? Vamos para onde? Vamos fazer o quê? Sobre aquele ponto. Então, acho que o cargo também requer esse equilíbrio de velocidade e qualidade nas decisões. Mas acho que isso é o que mais mudou nessa carreira. Perfeito. E quando é que você começou a sentir internamente mesmo que aquilo já não encaixava mais com o teu momento de vida, que a vida estava te puxando para uma outra coisa que também, eu lembro de você dizer que nem você sabia direito o que era. Você só sabia que não era aquilo. Verdade. Eu acho que tem, assim, decisão de sair é arriscada, a decisão de ficar também é arriscada, né? Eu acho que em algum momento da vida da gente, eu acho que não é fácil tomar a decisão de sair de uma empresa, né, estável, grande, numa posição de número 1, confortável com a remuneração, confortável com o poder que a posição te dá, ficar lá no quentinho, né? Então, acho que isso é mais confortável, mais seguro, mas eu não estava feliz, né? Eu acho que, para mim, como eu falei no começo para você, acho que a felicidade, para mim, é super importante, sabe? Eu tenho um grande lema na minha vida profissional, que é resultado com alegria. Minha vida inteira profissional, eu busquei entregar resultados, mas com alegria. Ser feliz na jornada. E eu não estava feliz lá, né? Tanto é que quando eu tomei a decisão de sair, eu não tinha nada, nenhum emprego em vista, não tinha falado com headhunter nenhum. Só quem entendeu foi a minha esposa na época. Né? Era a pessoa mais próxima. Mais próxima com quem eu dividia as coisas. Para você entender, meus amigos próximos. O meu pai me ligou, Carol. Você se pediu demissão na BRF, o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada, pai, só não estava feliz, né? Então, eu acho que isso, para mim, foi o meu primeiro passo grande, eu diria, na minha vida profissional. Mas chegou a ter burnout, alguma coisa assim? Sim, eu não cheguei a ter burnout, mas eu me sentia desequilibrado, sabe, assim, Carol, entre vida pessoal, vida profissional. As prioridades eram muito mais a companhia. Eu cheguei a cancelar várias férias da minha família por conta de trabalho. Então, você tem momentos, né? É uma empresa listada na Bolsa, então tem diversas atribuições, né, que você tem que cumprir como executivo. Eu era societário, né, na companhia. Então, você tem muitas obrigações e as coisas mudam toda hora, né? E você tem que estar lá à disposição, né? E eu abdiquei muito da minha vida pessoal, dos meus esportes, né, da minha família e tal. Chegou uma hora que eu falei, chega. O preço estava muito alto, e eu queria fazer alguma coisa. Eu sabia o seguinte, eu não queria mais ficar ali. O que eu queria fazer, eu ainda não sabia, que é o seu ponto, né? Mas acho que como eu tinha tanta certeza que eu queria sair dali e fazer outra coisa, eu me concentrei em sair bem da empresa. Porque eu acho que você também está num lugar, você tem que sair bem, você tem que sair bem com as pessoas. Quando eu pedi demissão, até eu sair, demorei mais de 2 meses para sair, né? Fiquei com eles um pouco mais de tempo, fazendo transição, ajudando eles nas crises que a gente teve. Então, assim, foi uma transição tranquila. E eu saí e eu precisava muito, primeiro, fazer um detox, né? Então, a primeira decisão que eu tomei depois que eu saí foi viajar. Peguei minha esposa, fomos para Maldivas, ficamos 2 semanas em Maldivas, surfando, descansando.
Viajei com um amigo meu para Portugal para surfar, viajei com meus filhos. Conseguiu se desconectar, aproveitar realmente? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu acho que a gente tem um momento na vida, assim, imagina, eu tinha 42 anos e nunca tinha dado um break na minha vida, né? Então, acho que esses momentos de break na nossa vida são... Tanto é que os sabáticos ficaram muito em moda. Não é por acaso, porque eu fiquei 5 meses, né? Pensando o que eu queria fazer, obviamente conversando, graças a Deus, tive boas propostas para poder voltar e falei não, não aceitei a primeira nem a segunda. Você tinha uma confiança interna de chegar o momento. Exatamente. Eu não queria dar um passo naquele momento, eu falei assim, agora eu vou ditar as regras do meu próximo passo. Porque a gente está no mundo profissional, você é promovido para lá, promovido para cá, vai transferido para tal cidade, volta para tal cidade, então você deixa um pouco a vida te levar nesse sentido. E eu falei, não, agora... Você tinha feito isso durante mais de 20 anos. Exatamente. Eu falei assim, agora eu quero ser um pouco mais dono das minhas decisões, eu quero estar no manche agora da decisão do meu próximo ciclo. Acho que essa foi uma decisão super importante e eu não podia tomar essa decisão logo depois que eu saí, naquele momento ainda estressado, ainda com tudo na minha cabeça. Então eu falei, bom, eu quero primeiro me reequilibrar para depois começar a pensar o que eu quero fazer. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E engraçado, Carol, que coisas que a gente abdicou, né? Eu vou te dar um exemplo simples. Tinha uma série que eu amo, uma série que chama Game of Thrones, não sei se você conhece. Meus amigos todos, quando a gente saía para jantar e tal, comentando da série, viram a série e tal. E eu nunca tinha visto um capítulo. Eu falei, não é possível que todo mundo só fala desse negócio. E eu não conseguia, né? E a primeira coisa que eu fiz foi ver o Game of Thrones. Eu vi os 8 episódios em 30 dias do Game of Thrones, de tarde, de manhã, né? Então, assim, coisas desse tipo, sabe? Que eu me dei, né, de presente, coisas simples, né? E que levar meu filho na escola, ir numa festa, né, do amiguinho com ele, tal, sabe? Coisas desse tipo, acho que... A gente entende o quanto que o tempo e a autonomia para decidir o que fazer com ele tem valor. Muito, muito. E aí, depois, eu acho que eu comecei a pensar o que eu iria fazer, né? E é muito engraçado, né? Porque os primeiros headhunters falaram, cara, eu te ofereci uma proposta maravilhosa, por que você não quis? Eu falei, eu me via na mesma posição daqui a 1 ano, 6 meses, 1 ano, na mesma crise que eu ia estar, né, quando eu estava na BRF. Eu falei assim, pô, eu quero fazer um negócio diferente, o que eu não sei. E eu conheci algumas pessoas que me ajudaram muito, alguns headhunters advisors que foram muito legais, né, nessa minha caminhada, que sentaram comigo e me disseram, o que você quer? Ou começa falando o que você não quer. E aí eu comecei a escrever e eu montei um negócio que é super importante, e hoje é o meu guia. Eu montei um tripé. E o que é esse tripé, Carol? Eu falei assim, 3 coisas para mim que são muito importantes, né, nessa nova decisão. Primeiro, com quem eu vou trabalhar. Né? E isso é super importante. A pessoa com quem eu vou trabalhar tem os mesmos valores, parecidos, quer as mesmas coisas, não é aquele chato de galocha que vai ficar lá, né, ditando regra. Então assim, tem que ser uma pessoa legal, uma pessoa que tem a ver de alto astral, positivo, que se conecte. Então, acho que com quem você vai trabalhar era super importante. Talvez o mais importante do meu tripé era essa parte. E se for uma empresa, quais são os valores dessa empresa? Qual é o propósito? O que essa empresa quer ser? Né? Então, acho que esse para mim era o primeiro pé do tripé. O segundo é o que eu gosto de fazer. E eu falei assim, o que você gosta de trabalhar? Eu falei, eu não vou ser feliz vendendo apartamento, vendendo remédio. Eu gosto de bem de consumo. E eu falei, eu gosto de bem de consumo, eu gosto de produto, de marca, de distribuição, de, né, fábrica, se pegar no produto. Então, eu falei, bem de consumo é onde eu quero ficar. Bem de consumo, o que você gosta nisso? O que mais me gosta nisso é você construir marcas fortes, sabe? Você ter realmente o desejo do consumidor pelo seu produto, sabe? Quando você chega lá, o consumidor, você tem um produto e uma marca. Exato. Esse negócio me fascina, né? E por trás disso tem todo um arcabouço, né? Que leva você a isso. Então, isso me deixa fascinado, né? Por isso que eu adoro, né? Sua veia de marketing. Minha veia de marketing, vendas, distribuição, sabe? Tudo isso é muito legal. E eu falei, bom, essa caixinha do bem de consumo, mas tinha uma coisa interessante que eu falei, bom, dentro dessa caixinha de bem de consumo, eu não quero um negócio que já esteja pronto. Aí eu comecei a fazer as declinações do meu tripé. Bom, se eu for para uma empresa grande que já está estabelecida, o que eu posso fazer hoje para revolucionar uma empresa grande que já existe há 100 anos?
Nada. Então, eu acho que você construir uma coisa que está no início da jornada era o que me fascinava, sabe? Eu ser mais protagonista de um negócio que está ainda começando ou quase que não existe e transformar e criar... Fazer a diferença, realmente. Exatamente, né? E de ser mais protagonista, sabe? Acho que esse era o grande ponto. Então, negócio que estivesse no ciclo, no início do ciclo. Acho que esse era um pouco do que eu queria, e você poder olhar para trás e falar assim, pô, ó, eu sei, olha só, eu sei que eu fiz muita parte dessa construção que hoje é a companhia. E acho que o terceiro ponto é a parte financeira. Não vamos se iludir que acho que a compensação financeira ela é importante, né? E eu acho que você tem que pensar no pacote financeiro. Mas o financeiro, para mim, o que fazia mais sentido naquele momento? Alguma coisa de longo prazo, alguma coisa, né, de construção de patrimônio para o longo prazo. Eu não estava muito preocupado com o curto prazo, construí um patrimônio legal nas empresas que eu passei, então eu tinha um certo patrimônio para poder sobreviver. Eu fui para lá para a Natural One para ganhar 1/3 do que eu ganhava na BRF, só para você entender o que eu tive que abrir mão, pensando no crescimento da companhia. Né? Você viu desse potencial, porque você fez uma aposta também, né? Uma aposta muito grande. Não, você tinha que ter sabe aquela luz do fim do túnel? É uma luzinha muito pequena, Carol. Provavelmente passaram outras propostas que você declinou para ganhar mais. E aí você disse, não, eu quero... O que você viu de potencial nesse negócio? Além, né, você falou dessa questão de construir do zero, sem dúvida, de você poder dar a sua marca, pôr a sua marca ali. Olha, acho que primeiro... As pessoas... Primeiro é bebidas, né? Assim, eu sabia que eu trabalhei 19 anos com bebidas na Ambev, eu gostava já e conhecia desse mercado. Então é um negócio que eu falei, eu sei fazer, né? Então dá uma segurança de que, putz, isso aqui eu conheço. Né? Então me deu essa coragem de me jogar, porque eu sabia que eu tinha capacidade de transformar aquele negócio. A segunda coisa era o que era o business, suco natural no Brasil, um potencial gigantesco. O Brasil, naquela época, tinha um mercado de sucos gigantesco, só que o suco natural representava 5% do negócio de suco natural, dos sucos totais do Brasil. Então, trend de consumo, saudabilidade, pós-pandemia, todo mundo muito mais preocupado, né, com esse negócio. Então, assim, toda essa história, para mim, me dizia, não, esse negócio aqui tem um grande potencial, e com sócios maravilhosos. Você pegar o Ricardo, né, Hermínio de Moraes do Grupo Votorantim, o Fundo Gávea, então, 2 sócios capitalizados, né, com reputação inabalada, querendo investir, querendo construir uma história. Eu sou um maratonista, Carol. Eu não sou um corredor de 100 metros. Eu gosto de maratona, eu gosto de jornada. Então, isso tudo me fascinava. Né? E aí eu me joguei de cabeça. Falei, eu acho que foi uma experiência no começo, como você bem disse, muito arriscada, porque eu tenho família, né? Eu tenho os meus sonhos, eu tenho todas as minhas obrigações, e tinha um risco agregado, né, nessa história, mas desde o começo eu sempre tive, acho que quando o sonho do fundador e o sonho do fundo era igual ao meu sonho, os astros estão alinhados, né? Vamos construir esse negócio juntos. E a gente foi um passo a passo. Muito protagonista nessa empreitada. Total. Eu acho assim, eu tenho obviamente um grupo de pessoas, meu time é sensacional. Hoje a gente tem um time de 14 sócios executivos na Natural One que estão comigo desde o começo. A gente fez essa jornada juntos, né, com um time maravilhoso, o próprio Ricardo, né, o Fundo Gávea. Então, a gente se deu as mãos e a gente escreveu uma governança muito, muito bem feita, papel de cada um, qual o papel de cada um nessa história. E a gente saiu, Carol, você imagina que a gente faturava 100 milhões de reais em 2016, a gente faturou 1 bi no ano passado. Né? A companhia cresceu 10 vezes em 9 anos, é a segunda marca de suco do Brasil, é a primeira de sucos naturais. Estamos em 11 países, exportando nossa marca para 11 países fora do Brasil. Então, quando você olha para trás, você fala assim, nossa, o que você vai contar para os seus netos? Né? Você fala assim, pô, vovô, fala para mim, qual foi o teu grande legado profissional? Cara, amei a Ambev, amei a BRF, mas me desculpa, meu grande legado foi a Natural One. Porque eu posso dizer, olhar para trás e falar assim, eu sei que eu construí esse negócio, né? Tive muito mais protagonismo, tem muito mais meu dedo aqui, né? E era um negócio que não existia praticamente, né? E hoje é uma realidade, é uma empresa, graças a Deus, uma marca de sucesso que está nos lares brasileiros e também fora daqui, crescendo bastante.
E cada dia mais a gente é gostoso quando você vê também uma empresa que é uma marca, né, hoje tem uma referência de saudabilidade, né, no Brasil. A Natural One tem uma reputação hoje de marca, um equity de marca super relevante, que entrega qualidade, entrega saudabilidade, né, entrega respeito pelo consumidor, segurança para o consumidor. Por exemplo, você vai comprar um produto Natural One, você sabe que é bem feito, você sabe que não tem químico lá dentro, você sabe que é 100% natural, que tem qualidade, que é gostoso, né? Então, acho que essa reputação, ela foi criada ao longo dos 9 anos que a gente está junto nessa jornada aqui. Vamos falar um pouco de time. Você falou que você tem hoje esses 14 sócios executivos que, de alguma forma, começaram aí com você. Me fala como é que é para você formar esse time, o que você valoriza num time e num executivo? Legal, acho que foi um desafio maior no começo. Acho que o começo, para mim, Carol, foi primeiro eu encontrar pessoas, não tinha dinheiro, né, para pagar grandes profissionais na época. Então, acho que a minha grande aposta, primeiro foi eu encontrar profissionais naquela época que eu conseguisse pagar, mas que tinham um grande potencial para crescer junto com a companhia. Então, eu comecei a pegar profissionais ainda no nível intermediário de gerência, que tinham potencial de virar diretor e VP no futuro. E o que você via de potencial neles? Me conta um pouquinho. Eu acho que primeiro o brilho nos olhos. Eu acho que a primeira coisa que eu vi era assim, eu queria alguém que tivesse garra, sabe, que tivesse ambição, né, de evoluir, de se desenvolver. É a primeira coisa que eu buscava, né? Eu sempre contrato muito pelo olhar, pela atitude, menos pelo currículo é importante, né? Formação é importante, a parte técnica é super importante, mas é mais importante o comportamental, né? E eu acho que a atitude e os valores, sabe? Eu via muito isso, porque esse cara vai se encaixar no que a gente quer como valores de companhia, e esse cara tem a ambição necessária para sofrer um pouco no começo. Resiliência, para depois, se ele crescer junto com a companhia, ele tem essa vontade. Então, é isso que eu comecei a garimpar. E eu peguei profissionais maravilhosos, mas ainda sem tanta experiência. E eu tenho muito orgulho também de ajudá-los a formar, né? Então, hoje esses mesmos profissionais que entraram como gerentes, são sócios e são VPs hoje da companhia. Do VP de supply hoje, entrou como gerente de logística, ganhando 1/3 do que ele ganha hoje. Hoje ele é sócio, é um VP de supply, muito pronto para ser VP de qualquer empresa grande que tiver por aí, né? Mas ele formou na Natural One. Os 9 anos aqui foi de formação para ele. E acho que isso foi a diferença nos meus profissionais e as entregas que eles fizeram, porque eles enxergavam que eles iam crescendo na companhia ao longo do tempo e sabiam que tinham aquela cenourazinha lá na frente de poder virar diretor, de poder virar VP, porque eu falava para ele, não vai ter VP aqui em cima de você, vai ser comigo. Mas se você for bem, se você entregar, se você se desenvolver, se você crescer, se você tiver afim, você vai chegar lá. Você vai ser... E aconteceu com todos eles, né? Então hoje, os 14 executivos que entraram comigo lá atrás são sócios da companhia hoje. E fizeram essa coisa. Para você formar pessoas, isso é uma coisa que naturalmente te dá prazer? Como é que... Vou te falar que é a coisa que mais me encanta na vida profissional. Sim, sem soma de dúvidas, é a coisa que mais me encanta. Você poder olhar para aquela pessoa e falar assim, eu sei que tem um pouco do meu dedinho ali, olha como ela entrou aqui, olha como ela está hoje, né? Esse negócio me dá um orgulho. Como é que é o Rafa líder no dia a dia? Como é que é o teu estilo de gestão? Olha, meu estilo de gestão eu sou muito participativo, né? Eu sou um líder muito democrático, eu ouço muito as pessoas. Eu acredito muito na positividade, sabe, Carol? Esse negócio de você tem momentos que você tem que dar bronca, tem que chamar atenção, e tal, mas eu não sou o cara que levanta a voz, que faz teatrinho. Acho que esse negócio não é por aí. Eu acho que você tem que ajudar as pessoas a serem melhores. Porque eu não acredito no profissional bom ou ruim, tá? Eu acredito no profissional que está a fim de fazer e o que não está a fim de fazer. O meu papel como CEO é fazer com que a maioria das pessoas estejam a fim de fazer. E eu acho que isso tudo tem a ver com clima, com positividade, com você saber como falar com as pessoas, como você arrancar o melhor das pessoas. Eu acho que esse é um pouco do meu estilo de liderança. Você é agregador, sabe? É você incentivar para a entrega de resultados e não deixar o cara para baixo, né? Eu acho que ajudar a direcionar. Não deu por aqui, o que você acha? Vamos por aqui?
né? Eu acho que você pegar a mão... Ter feedback é mais no dia a dia? Eu acho que a gente tem as sessões de feedback na Natural One trimestrais e que é muito legal. E tem a sessão anual de feedback um pouco mais longa, onde você fala todo o desempenho do ano da pessoa, toda a parte comportamental, tem as análises 360 que a gente faz, então é muito legal. Mas eu acho que o mais poderoso é o feedback no dia a dia. É quando você está lá com a pessoa e ela cometeu algum erro, ela tomou uma decisão errada, que você chama atenção, dá o exemplo na hora, sabe? Eu teria feito por aqui, será que esse caminho não é melhor? Então, esse para mim é o melhor feedback que existe. É o feedback ali, não na frente de todo mundo, obviamente, num momento reservado, tem que saber como falar também. E se você não explica para as pessoas aonde foi o erro, onde é que está a oportunidade, como é que ela vai se desenvolver? Às vezes a pessoa está errando sem saber que está errando, né? Ou não consegue enxergar aquele ponto. Então, eu gosto muito de trabalhar nesse ambiente de poder falar tudo, de poder errar. Eu falo isso muito para eles, eu falo assim, eu acho que a gente tem aqui, ainda mais como a Natural One, eu falava muito para eles que a gente é uma startup, falo até hoje, Natural One é uma startup gigante. Esse é o nosso DNA. A gente não pode perder a velocidade, não pode perder o dinamismo, a informalidade, a agilidade que nos diferencia das grandes corporações. E eu brinco com eles que tem que ser uma anarquia organizada. Não dá para ser uma anarquia desorganizada, tem que ser uma anarquia organizada. Tem gestão, tem KPI, tem reunião, tem processos, mas tem velocidade. Errou aqui, muda, faz diferente. Então, essa agilidade a gente não perdeu e eu acho que o grande pecado das grandes companhias hoje, na minha opinião, é você perder essa agilidade das empresas menores. Eu acho que a gente cresceu bastante, sim. A gente hoje é uma grande empresa, faturamos mais de esse ano vai ser 1.200 de real. Quantas pessoas hoje compõem? Hoje são 500 pessoas na companhia. 500 pessoas. Começou quando você assumiu? 150 pessoas. Né? Hoje tem mais de 3 vezes quando a gente começou. Mas eu acho que esses pontos, para mim, são fundamentais para qualquer líder, sabe? Você tem que ter uma liderança meio que compartilhada, sabe? É isso que eu gosto de fazer. Perfeito. E as pessoas que te conhecem bem como líder, Rafa, o teu time, se eles fossem te dar assim, um ponto de desenvolvimento para o Rafa, o que eles pediriam para você? Olha, eles pediriam para mim mais organização. Eu sou muito pilhado no dia a dia. Vou, às vezes, fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Sabe, eu estou em reunião aqui, eu estou em outra ali daqui a pouco. O tema muda, eu mudo, né, e tal. E, às vezes, eu me perco um pouco nessa história da organização, sabe? De dar os feedbacks, de fazer o follow-up das reuniões, de mandar um e-mail resumido do que eu quero. Então, eu acho que a Natural One me fez ser uma pessoa muito diferente do que eu era, né? Porque quando você está embaixo da água, você vai se movimentar muito mais rápido, né? Você tem que sair daquele lugar que você está, né, de crise ou de empresa que não gera caixa, que você precisa, né, rentabilizar. Então você se move muito mais rápido. E eu acho que esse mosquito da velocidade me picou. E eu acho que o que falta para mim todo dia eu paro e falo, o que eu tenho que fazer hoje na minha agenda, o que eles vão me chamar a atenção porque eu não estou fazendo. Então, hoje eu sou, óbvio, todos nós temos que evoluir. Eu acho que na minha listinha, que não é só isso, tem várias coisas, mas a organização, eu acho que é o que me falta hoje. E eles chamam a tua atenção, efetivamente? Rafa, a reunião já começou, vem para cá e tal. Sabe, esse tipo de coisa que eu não dá, né? Com o cliente eu não atraso nunca, né? Com o fornecedor, mas interno, público interno, eles sofrem comigo. Porque qualquer coisa eu largo eles para poder atender o cliente, para poder fazer uma reunião com o fornecedor, né? Então acho que isso para mim, o que eu preciso ainda azeitar. Eu acho que na corrida do dia a dia, eu acho que a gente tem hoje tecnologia para nos ajudar, né, nisso. A gente tem que saber usar mais tecnologia, como operar nesse ambiente novo, que só vai facilitar a nossa vida cada dia que passa, né? Eu acho que é pegar essa carona na tecnologia para conseguir se organizar melhor. Acho que esse é o meu ponto a desenvolver mais importante. Me fala uma coisa, você hoje muito mais maduro como líder, qual é um comportamento que você aceitava no início e hoje você diz, hoje eu não tolero mais? Eu vou te falar que é respeito, sabe? Eu vou te falar, Carol, assim, eu acho que a sociedade global, graças a Deus, tem evoluído muito, né, nas questões
de comportamento com o ser humano, né? Seja racismo, seja preconceito, seja de gênero, de raça, de cor, de tudo. Então, eu acho que esse negócio não cabe mais na sociedade atual. Então, acho que isso, para mim, é o que eu não aceito. Não aceito no meu time, não aceito com fornecedor, não aceito com conselho, não aceito com ninguém. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que me tira do sério. Né? Eu acho que no passado, muita coisa era comum, né? Eu tenho mais de 50 anos, tenho 52 anos, então é um negócio que lá atrás, quando a gente era pequeno, era comum se chamar de apelidos, né? O preconceito era um negócio que acontecia normalmente, né? Como se fosse... porque quem não sofria, né? não se rebelava, ou era uma minoria. Então, assim, eu acho que esse negócio, para mim, é o que me mais dói no coração. Isso eu não aceito de jeito nenhum. E a gente tem, na Natural One, inclusive, várias campanhas para isso. É uma coisa que a gente faz muito... um dos nossos produtos do SG é muito legal. A gente faz uma campanha de letramento dentro da companhia, porque também a sociedade não cresceu. Como é que é o racismo? Né? O racismo pode ser diferente para você do que é para mim. Né? O preconceito para você, aquela frase pode não ser preconceituosa, mas para outra pessoa pode ser. Então, a gente tem que treinar as pessoas, né? A gente tem que ajudar as pessoas a chegarem lá. E a gente faz muito isso na Natural One, a gente chama de letramento em várias questões sociais, sabe? A gente já teve casos na Natural One que a gente demitiu sumariamente pessoas que cometeram atos de racismo, falta de respeito com as pessoas, assédio moral, assédio sexual. Então, essas coisas têm que ser banidas das empresas e as empresas a gente tem que dar o exemplo também, né? Eu acho que a gente, não só na demissão, mas também na formação de um profissional melhor. Porque um profissional melhor não é só o profissional que bate meta, que está lá engajado na companhia e tal. É um profissional que fala bem, que respeita as pessoas, que sabe o lugar dele, que sabe que a mulher é igual ao homem. Né? Então, sim, acho que todas essas questões que antigamente eram banalizadas, hoje tem que ser trabalhadas nas empresas. Né? E a gente faz isso muito lá. Acho que essa é a coisa que eu mais não tolero hoje em dia. Já teve uma situação de carreira, pode ser na Natural One ou qualquer outra empresa, onde você decidiu conscientemente demitir uma pessoa que entregava resultado, mas que não tinha esse fator, por exemplo? Já teve mais de uma vez. E eu vou te falar, Carol, que é muito doído, né, isso, porque uma das coisas que eu acho que se você tentou ajudar a pessoa, se você falou a primeira vez, se você ajudou ela a ser uma pessoa melhor, indicou o caminho, indicou que isso aqui não dá, né? Isso aqui é regra de ouro, isso aqui não pode acontecer mais, né? E a pessoa voltou a cometer o mesmo erro, acho que todo mundo tem uma chance. Eu acho que óbvio, se você tiver um caso extremo, né, você tem que demitir sumariamente, não dá para você esperar. Mas eu acho que as pessoas que às vezes cometem erros que são menores, mas que são de igual importância para o contexto, e que se você treinar, ajudar a pessoa, mostrar o que aconteceu, a pessoa reconhecer que errou, se repreender e tal, e ela conseguir se recuperar, ótimo. Mas se não, e eu vou te falar que eu tentei com algumas pessoas na minha carreira e não deu certo, eu perdi pessoas muito boas profissionalmente falando, que entregavam resultados espetaculares, mas que não se encaixavam nesse novo mundo, na minha opinião. É um mundo do respeito, um mundo, sabe, de tratar bem as pessoas. Sabe, porque hoje tratar bem as pessoas é premissa, é básico. Né? Você falar de uma forma ríspida, se você xingar uma pessoa, você destratar uma pessoa, é inconcebível no mundo atual. Né? E eu acho que isso a gente já fez isso. Eu tenho casos em todas as companhias que eu trabalhei, e eu acho que as companhias que fazem isso dão um exemplo para todos os outros funcionários que estão lá e que estão lá dentro, sabe? Porque se você negligencia como líder da sua empresa casos desse tipo, você está mostrando para os outros o seguinte, pode fazer que está tudo bem. Contanto né? que você entregue... Exatamente. Eu acho que esse negócio ficou para trás. O negócio do contanto que você entregue morreu. Não existe. Eu acho que a gente não vai trocar nunca um bom resultado, porque o como é muito importante. Não é mais só o quê. O que e o como tem que andar juntos, lado a lado. O que é o resultado, entreguei. O como você entregou esse resultado é tão importante quanto o que. Né? E eu acho que... não é um ou outro, são os dois. Não é ou, é e.
Você sabe que a gente, no livro que a gente escreveu, O Poder dos Times AAA, a gente fez muitas entrevistas e muitas pesquisas para embasar todas as recomendações, o modelo, e tem uma que é exatamente isso, é o 80-20, que é exatamente o que você falou, não é meio a meio, não. O como, muitas vezes, é 80%, Exatamente. enquanto o que é 20%. Porque quando a gente vai perguntar, e a gente trabalhando com consultoria, uma das primeiras perguntas para todos os clientes é: quais são os teus desafios para os próximos 2, 5 anos? Né? Onde você quer chegar como empresa? Qual é a estratégia? É muito parecido, né? Então, antes era dobrar de tamanho em 5 anos, tinha coisas que você via assim, bom, saiu da apresentação da McKinsey e foi para lá. Para a fala do CEO. É isso e aí. assim, né? É isso. É igual. Agora, o como é que vai realmente determinar quem chega e quem fica pelo caminho. Concordo 100%. E eu acho que cada vez mais vai ser isso. Né? E cada vez mais o profissional vai ser escolhido pelo como e não, né, pelo técnico. Né? Porque o técnico é fácil você ensinar. O cara vai chegar lá, vai sentar na cadeira e vai aprender. Né? Eu acho que o comportamental é o mais difícil. E você pegar uma pessoa que tem mais chance de entregar aquele comportamental, eu acho que é isso que a gente busca numa boa contratação hoje, sabe? Quem está mais próximo, quem consegue enxergar o valor, quem consegue enxergar que o como é legal, o como desse cara tem a ver com os meus valores da companhia, ele vai ser agregador ao clima organizacional ou ele vai ser desagregador ao clima organizacional? Esse negócio hoje é muito importante, porque uma pessoa tem poder de desagregar 20, 30 pessoas, né? Os detratores. Os detratores. Então, eu acho que, e o contrário também é muito importante, você ter líderes que tenham essa consciência, porque um CEO sozinho não faz verão. Né? Você tem que ter, a gente tem 70 líderes na companhia hoje, pessoas que têm time na Natural One. Eu faço reuniões mensais com todo esse time. Metade da minha reunião é sobre comportamento. Olha. A outra metade é sobre resultado. Então é 50-50. Então a gente vai falar sobre o que aconteceu na companhia nesse mês, quais foram as melhores atitudes ao longo do mês, quem conseguiu fazer um negócio diferente, qual foi a revolução de comportamento, de liderança, de treinamento, sabe, tudo isso é colocado para todo mundo ver. E quando também você não fala, Carol, não acontece, porque se você está lá falando só de resultado, o que é importante para as pessoas? Resultado. Se você não começa a falar que também é importante o tratamento, que também é importante aquele ponto, aquela pessoa saiu, né, porque não teve um comportamento adequado, porque não entregou ali. Né? Então, assim, acho que se você não bota na fala da liderança, isso não acontece, não desce para a organização. Fala que cultura é repetição, é consistência. Exato. Então, você tem que bater na mesma tecla, não pode ficar toda hora trazendo mensagens novas para eles entenderem que aquilo é para valer. E principalmente consistência de cruzou a linha, vai ter consequência. Exato. Porque se não tiver... Exatamente. E tem que estar claro a consequência também. Não é aconteceu, aí eu vou pensar que eu vou fazer. Né? Então, a gente tem hoje as regras de ouro, por exemplo, que várias empresas têm, né? Que cometeu isso aqui é demissão sumária. Né? Você tem as regras, as consequências de suspensão, né? E, enfim, tem um monte de coisa. Perda de bônus, né? Perda da remuneração variável. Então, tem uma série de coisas hoje que as empresas fazem para poder direcionar. Porque também eu sou contra você punir sem antes você treinar, sem antes você ajudar, deixar claro as regras e tal. Acho que as empresas têm que se preocupar não só na punição também, tem que se preocupar no pré. A gente fez um trabalho muito legal de conscientização primeiro, de letramento e de divulgar as consequências. Ó, você entendeu como hoje funciona, você entendeu quais são as consequências, agora, né, se comporte com você. E com as devidas reciclagens que você falou, tem que ser toda hora. Não dá para você ficar... É uma jornada, né? Cultura é uma jornada. Né? Isso é uma jornada. Você fala assim, pô, a gente tem 6 valores na Natural One, tem propósito, a gente tem todas as nossas regras de ouro e tal, mas você está perfeito em tudo? Não, longe. Mas é uma evolução. Eu acho que a gente sempre fala isso. O que a gente fez de errado naqueles valores, o que a gente está longe daqueles valores? E o que a gente está fazendo certo? Então, vamos pegar isso aqui, vamos botar na pedra, vamos assumir que aquilo está errado e vamos melhorar. Que a primeira coisa para mim, assumir que está errado. É assumir que tem espaço para evoluir, sabe? E não é pecado nenhum, né? É você chegar e falar assim, pô, realmente a gente quer isso. Não é errado você falar que você quer resultado com alegria. Não, mas você está 100%
nesse módulo agora? Pode ser que não. Então, o que você tem que fazer para chegar lá? E eu acho que quando você assume também os erros, e a gente comete também muitos erros, né, de decisões que vão talvez de encontro ou não com alguns valores, e as pessoas percebem isso. As pessoas percebem muito isso. Então, se você não chega e assume isso e não fala, então as minhas reuniões mensais são para isso também. Para assumir os erros, para falar que a gente fez aqui errado, nós erramos como companhia. E a companhia somos nós. Então, nós erramos como companhia naquela decisão. Vamos consertar, não vai acontecer de novo e está aqui. Né? E quando você puxa isso, no caso de nós erramos, mas você assumindo primeiro, você autoriza que eles também falem dos seus erros. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo simples. De segurança. Muito. Vou te dar um exemplo simples. A gente fez um feriado que a gente estava vendendo muito, né? Ainda bem, a gente decidiu trabalhar no feriado na fábrica para fabricar mais produtos e conseguir entregar, porque ia faltar produtos no mercado. A gente comunicou isso com uma semana de antecedência. Muitos funcionários tinham viagem com a família no feriado, tinham as programações feitas e tal, e foram trabalhar, né? Chateados, obviamente, e na semana seguinte vieram um monte de reclamação, um monte de cartinha para o RH e tal. Primeira reunião que a gente fez de resultado, eu falei, nós erramos, nós não vamos fazer mais isso, agora qualquer trabalho que a gente vai pagar hora extra, porque não é o dinheiro, é você ter respeito pelas pessoas. Isso é falta de respeito. Você comunicar a um funcionário que está programado uma viagem, um almoço de família, que ele vai trabalhar no dia seguinte, que era o feriado, cara, isso é um desrespeito. E você ir lá na frente e falar, erramos, isso foi um desrespeito às pessoas, me desculpem, isso não vai acontecer mais. E nunca mais aconteceu. Esse negócio cria... essa é a companhia que eu quero trabalhar. Essa é a companhia que eu quero estar junto. Essa companhia me respeita. Por mais que a gente tenha errado. Porque se você bota para debaixo do tapete um negócio como esse, o que acontece? Vai ficar lá, burburinho, a fofoca, né? O disse que me disse. Fala que é respeito, mas aí não respeita a gente ali e tal. Gera uma hipocrisia. Gera hipocrisia. E eu acho que o comportamento da liderança tem muito a ver, se não estiver muito alinhado com isso, e saber que você vai errar, e tudo bem, você vai errar. Eu falo para eles todo dia, eu falei, gente, só tem uma certeza, a gente vai cometer erros ao longo do trajeto. A gente não é perfeito, nós somos seres humanos. A gente vai errar pela emoção, pela decisão, talvez, né, na emoção ali, pensando só de um lado, mas não pensamos no todo, né? Ótimo para vendas, né? Aquela decisão, ótimo. Ótimo para o consumidor, mas péssimo para o nosso funcionário. Né? Então, assim, não dá para ser bom só para um lado. A gente tem que olhar o sistema como um todo e entender se o sistema está confortável com aquela decisão. Né? E eu acho que é isso que a gente tem feito lá, para errar menos, porque errar a gente vai errar. Perfeito. Agora, para fechar, eu não posso deixar de te fazer essa pergunta. Como é que a Natural One está se adaptando a toda essa revolução de IA? O que mudou na companhia? O que você acha que vai mudar mais ainda daqui para frente? Olha, Carol, está mudando muito, né? Muito e muito rápido. Eu acho que a IA veio para ficar. Eu acho que quem ainda não entendeu isso vai ficar para trás. Eu sou muito contra você olhar a AI somente como diminuir pessoas e ser mais eficiente com relação a ter menos pessoas trabalhando, vai substituir o funcionário. Acho que isso tudo ainda é muito longe, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é como é que a AI, qual o papel da AI na sua companhia. Aonde que ela pode te ajudar a ser mais eficiente em todos os sentidos, né? A gente tem hoje, não tem nenhuma companhia folgada, né, com pessoas. Eu vejo na nossa companhia, às vezes, muita gente trabalha e está lá, não tem tempo de fazer tudo o que tem que fazer naquele dia. Eu acho que a IA vai trazer mais eficiência, vai trazer mais qualidade de informação, mais agilidade de processos e tarefas que tomavam muito tempo das pessoas, para as pessoas pensarem em outra coisa. O trabalho operacional, para mim, que a IA vai substituir, vai gerar espaço para os funcionários pensarem. Os funcionários não pensam hoje, né? É muito no automático. Então, trabalhos manuais, trabalhos operacionais, vai gerar mais precisão, vai gerar menos retrabalho e vai gerar espaço nas pessoas para analisarem melhor, para pensarem melhor, né? Para construírem cenários. Então, você vai ter mais tempo para poder fazer isso. E eu acho que o que a gente está investindo na Natural One é treinar as pessoas para usarem AI. Porque ela tem um preconceito natural que as pessoas não conhecem. Quando as pessoas conhecem
o que pode ter de bom ali e falou, o que ela pode impactar. Vou te dar um exemplo do nosso fechamento de mês. A gente tinha várias rotinas no nosso fechamento de mês, que eram rotinas feitas em Excel, feitas em macros, até em sistema, mas que geravam uma conferência muito grande do nosso time de contabilidade, custos, etc. A gente botou 2 agentes novos na AI, no nosso sistema de faturamento, para fazer o fechamento. Cara, você não sabe a revolução que foi. Eu fechava o nosso negócio em 8 dias, eu fecho agora em 12 horas. As análises, o tempo que eles perdiam conferindo o número, conferindo planilha e etc., hoje eles passam investindo em análises profundas do resultado. O que aconteceu no resultado? Melhorou. Melhorou muito. Melhorou. E aí ele sabe me explicar o que aconteceu no custo, o que aconteceu na receita, o que aconteceu no preço. Então você tem uma parte analítica muito mais profunda do resultado. O resultado não vem só a planilha em Excel. Agora ele vem a planilha em Excel. Entenderam que aquilo é um assistente para ele. O que a gente está fazendo agora? Pegando esse exemplo e levando para a reunião mensal de resultado para a turma, para poder desmistificar um pouco o que a AI representa para a companhia, sabe? Então, eu acho que vai ser uma revolução, já está sendo. E eu acho que as pessoas têm que encarar o lado positivo, sabe, da tecnologia. Eu acho que ela vai ajudar demais, mas é uma jornada, tá? Eu não acho que é um negócio que vai chegar e vai estar tudo pronto, aperta um botão, está tudo certo. Eu acho que cada companhia vai ter a sua AI, vai ter o seu agente, vai ter as suas especificidades para conseguir chegar. Vai ter gente que vai investir mais na área financeira primeiro, vai ter gente que vai investir mais na área comercial primeiro. Então, acho que cada um tem que entender as suas prioridades. Não pode ser um negócio feito numa velocidade extrema, porque os agentes vão aprender ainda, vai errar no começo e vai aprender depois. Então, e eu acho que falta ainda, o que eu acho que falta, e acho que a gente tem que tomar cuidado, é na governança. Né? Porque eu acho que a governança da AI ainda ela é muito questionada, né? Porque se você colocar alguns temas, alguns assuntos na AI, ela vai decidir por você. Ela não pode decidir por você. Eu acho que a decisão tem que ser do ser humano, né? Mas a AI ela pode te ajudar na decisão, mas a decisão tem que ser sua. E eu acho que a governança tem que estar ainda confusa um pouco isso. Eu vou deixar a AI trabalhar, vai analisar e ela vai decidir. Não. Tem que ter o componente ser humano, porque a AI vai analisar aquele mundinho ali e você vai analisar a floresta. Você vai conseguir ter a visão sistêmica ou as consequências que ela não sabe, porque ela está analisando números apenas ali. As estatísticas são ótimas, mas tem também o lado mais sistêmico, contextual, que influencia demais naquela decisão. Então, eu acho que, para mim, é um negócio que vai andar e vai andar muito rápido. Eu acho que as empresas têm que encarar e trabalhar ela, construir essa jornada, a gente chama de jornada AI na Natural One, é o que a gente está fazendo, e ter uma governança muito bem escrita. A AI na Natural One não decide nada. Ela ajuda os executivos a decidirem. E fica muito claro isso. Muito claro. E eu acho que isso tira um pouco o medo das pessoas, sabe? Porque eu vou precisar de você, né? Agora, use a AI para você ter mais ferramenta, para você ter mais cenários, para você ter mais informação, mais análises estatísticas, né? mais probabilidades para poder errar menos na sua decisão. Então, ela vai te ajudar a te encorpar, né, o teu nível de conhecimento para tomar uma decisão melhor, para ser um cara mais eficiente no seu dia a dia. Acho que esse é o conceito, para mim, que a AI vai trazer de mais benéfico para as empresas. Esse letramento de AI, vocês começaram pelos executivos? Como é que você... Me conta um pouquinho como é que está funcionando. Isso é super importante também, Carol. A gente começou pelo topo, porque eu acho que hoje ninguém está preparado para AI. O negócio é um tema novo, né? E a gente começou pelos VPs, pelos executivos, pelos sócios, e aí a gente começou por gerentes, pelos líderes da companhia e estamos chegando na base agora. Né? E porque até o cara que não opera AI no dia a dia, ele vai ter impacto naquela decisão. Então ele não tem que dizer, isso aí foi AI. Né? Você vê muita gente falando, isso aí é AI, denegrindo alguma coisa. Né? Não, isso aí não é real, isso aí não é... A AI é real. E o cara tem que olhar e falar, é real e é bom. Né? Vai me ajudar, vai ajudar a companhia a ser uma companhia melhor. Né? Mas eu acho que o treinamento, tem muita gente que não sabe nem o que é, quais são os benefícios, né? Por que ela existe, por que ela está aí, por que ela vai ser o futuro. A parte conceitual, sabe, da AI, não é você pegar um Claude, um ChatGPT e começar, é assim que funciona, bota o prompt aqui e tal. É o que está por trás disso, o que ela vai te ajudar, sabe, o conceito. É a mentalidade. A mentalidade, exatamente. Você fazer um prompt bem feito hoje, o que te salva de tempo, né, na tua vida,
Hoje eu costumo brincar com o time comercial, comecei a usar IA já tem muito tempo, e eu ia fazer rota, visitar lojas de supermercado, e eu fazia, foi a primeira vez que eu fiz isso, eu cheguei da rota, todo mundo dando feedback, né? Ah, foi legal, fui naquela loja, tinha isso, tinha aquilo, tal. Eu tirei um monte de foto das gôndolas. Peguei todas as fotos e coloquei no cloud e pedi, quero o market share de espaços de Natural One, o preço médio comparado ao nosso com os outros. Ela montou um gráfico para mim. Eu mostrei, o meu feedback está aqui, gente. Pum, em 2 segundos ela me deu tudo, botei na tela. Esse aqui é o meu feedback. Esse aqui são o nosso share de espaço, esse aqui é o nosso preço, então tá bom aqui, tá ruim aqui, tá bom aqui. Tá bom. E eu falei assim, menino, não foi sistema nenhum, não foi nenhuma ferramenta, só nas fotos que eu tirei das gôndolas que eu visitei as lojas. Então, assim, de novo, tem que ter criatividade também para você saber usar a AI. Se você não sabe o que ela pode te dar de volta, como é que você vai? Isso depende de quem? Se você não faz o bom, porque os prompts vão ser feitos pelos seres humanos, né? Então você tem que fazer um bom, tem que ter criatividade para você saber perguntar bem, para você conseguir fazer essas analogias e ter a resposta que você quer. Hoje, todos os meus promotores de loja, os merchandisers que ficam nas lojas, todos têm uma ferramenta de AI que tiram foto e faz essa medição de market share real time. Olha que negócio legal. Antes de pesquisar, eu ficava lá anotando, botando 1 a 1, preço, 1 a 1, o share de espaço, contando 1 a 1, as garrafinhas. Agora, hoje tira uma foto, bota no sisteminha nosso já, e aí eu tenho diariamente hoje o share de gôndola, o preço nosso em cada loja do Brasil. Olha a agilidade que trouxe para a nossa gestão da área comercial. Então, esses são só exemplos pequenos que vão ser muito grandes depois, né? Você faz rota ainda? Nossa, mas eu adoro. Tem que fazer. E eu vou te falar, o time gosta mais do que eu, né? Quando eu vou fazer rota, visitar a loja, carregar caixa, sabe, de repor gôndola e tal, acho que isso é super importante, sabe, Carol? Você dá o exemplo, de você mostrar que está junto, que está com eles, que está vendo o trabalho, reconhecendo o trabalho. Então, assim, e eles ficam esperando, sabe, assim, quando eu vou no mercado, é um reconhecimento. Então, eu seleciono os melhores do mês, eu procuro ir, né, naquelas áreas, né? Semana passada eu estava em Santa Catarina, por exemplo, que é uma área que a gente está indo super bem, e fizemos um trabalho maravilhoso no último mês. Eu fui lá reconhecer o time, fiquei lá com eles 2 dias. Eu acho que é um pouco do meu uso do meu tempo hoje. Eu acho que o meu tempo hoje é muito mais importante eu estando motivando as pessoas, engajando as pessoas, fazendo com que elas estejam a fim de trabalhar cada vez mais, sabe, e se dedicar para a companhia. Esse é o meu principal papel, né? Não é eu estar lá sentado fazendo follow-up do resultado e ficando feliz. Eu acho que o meu papel mais importante como CEO é esse, é de mostrar para as pessoas que elas conseguem, que elas são capazes, que tenha pessoas atrás delas que vão suportar elas a chegarem lá, que elas não estão sozinhas, que elas, né, têm segurança. Eu acho que esse é o que eu costumo fazer hoje no meu dia a dia com o maior share do meu tempo. Excelente. Rafa, que conversa rica! Quanta coisa a gente trocou aqui, ouviu de você, quanta experiência rica. Obrigado, Carol. Foi um prazer grande estar aqui. Gostei demais do nosso papo. Claramente, pessoal, o exemplo de um líder AAA, que eu falo sempre, quem me acompanha já sabe que para mim o AAA é autêntico, ágil e apaixonado. Então, assim, check. Não poderia estar mais feliz em poder ter você aqui e dividir esse teu conteúdo, essa experiência tão rica com todo mundo que nos assiste. Rafa, muito obrigada. As pessoas te encontram como? Tá nas redes? Olha, eu estou nas redes, estou no LinkedIn. Rafael Ivaniski, meu LinkedIn, estou lá, respondo todas as mensagens que chegam para mim, eu respondo, sou bem ativo, né, no LinkedIn, a rede que eu adotei como a minha comunicação maior. E vai ser um prazer, quem quiser conversar, trocar ideia, enfim, estou à disposição sempre. Prazer grande estar aqui com você, Carol. Muito obrigado. Muito obrigada, eu adorei te receber. Pessoal, muito obrigada também por estarem conosco aqui. E se gostaram desse episódio, façam comentários e distribuam esse conteúdo para que mais pessoas possam aprender com Rafael Ivaniski. Muito obrigada e até o próximo episódio.